Olá! Nós hoje vamos falar sobre o texto teatral. Você já assistiu uma peça de teatro? Já participou de apresentações teatrais? A encenação teatral é um momento mágico para quem participa, seja atuando, seja como espectador. E pensar que toda essa magia resulta de um texto escrito. Você já teve a oportunidade de ver ou de ler um texto teatral escrito? Então prepare-se. Hoje nós iremos estudar esse gênero textual. As características do texto teatral. O texto teatral, ele tem uma base narrativa, com elementos básicos do conto ou do romance, ou seja, narrador, personagens, enredo e tempo. Contém também uma situação inicial, um conflito gerador, um clímax e um desfecho. Então, assim como outros tipos de texto de base narrativa, nós vamos ter uma situação inicial, ou seja, os personagens viviam de uma maneira habitual, tranquila, quando de repente acontece, a gente tem um fato que acontece, que gera um clímax e que termina num desfecho. No texto escrito para teatro, quase sempre abre-se mão da figura do narrador, sendo todo o enredo desenvolvido através de diálogos entre os personagens. Claro, vocês imaginem, a gente está sentado no teatro, toda hora parar o que está acontecendo, entrar um narrador e aí ficar contando um tempão sobre o que a gente vai ver. Fica monótono, fica cansativo. Por isso que geralmente o texto teatral ele não possui narrador, geralmente, tá? Ou quando possui, esse narrador tem pequenas entradas na peça, pequenas falas, para não ficar cansativo para o público. O texto teatral ele é voltado para a oralidade, ou seja, para ser falado, para ser representado em um palco. Então, logicamente, ele vai ter marcas dessa oralidade, né? Esse tipo de coisa que eu acabei de fazer agora, o personagem fala né, pra, né? E usa gírias muitas vezes. Então, ele vai ter essas marcas da linguagem oral, certo? Então, vamos passar a ver agora um texto teatral que se chama Pluft, o Fantasminha. Vocês devem ter assistido ao vídeo, né? E agora nós vamos ver esse texto escrito. Logo aqui em cima, nós temos Pluft, o Fantasminha. O que é isso nesse texto? É o título da peça, certo? O que esse título pode nos falar sobre essa peça, né? Quem seria o personagem principal? O que é esse personagem principal? Que tipo de ser ele é? Então, já pelo título, a gente pode antecipar algumas coisas sobre o que nós vamos ler na peça. Logo a seguir, aqui embaixo, vem escrito um ato. O que é isso? É a indicação do número de atos que a peça vai ter. Essa peça do Pluft é uma peça para crianças, então é uma peça curta, divertida, não é muito cansativa, então ela pode ser encenada de uma vez só, ela não precisa ter intervalos. Né? Se fosse uma peça para adultos, que às vezes a temática é mais densa, mais difícil de ser compreendida, os autores dividem a peça em atos. E aí você tem intervalos entre os atos, onde o espectador pode levantar, beber uma água, né, ou comprar alguma coisa. Tá? No caso do Pluft, o Fantasminha, não. É uma peça que vai ser encenada de uma vez só. Logo abaixo do ato, do número de atos, nós temos
os personagens. Quem são os personagens que vão aparecer nessa peça? Então, são 3 marinheiros, o Sebastião, o Julião e o João, a mãe fantasma, o Pluft, o fantasminha, o Gerúndio, que é o tio do Pluft, Perna de Pau, que é um marinheiro pirata, e a Maribel, que é uma menina, tá? Logo depois dos personagens, nós temos uma rubrica. O que é uma rubrica? A rubrica são anotações que o autor faz no texto teatral para poder direcionar como aquela peça vai ser feita. E aqui no caso do prólogo, que é uma cena em que geralmente são dados elementos precedentes da trama que vai se desenrolar, né? Ou seja, quando abrir a cortina ou acontece antes da abertura da cortina, como é no caso aqui, olha, ele diz assim, o prólogo se passa à frente da cortina. Então, é uma cena que vai acontecer na frente da cortina, antes da cortina se abrir propriamente para a peça começar, tá? Então, ele explica como é que vai ser esse prólogo, por isso que é uma rubrica, né? E não é rúbrica, é rubrica. Então, o prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda surgem os 3 amigos cantando. O da frente é Sebastião, o mais corajoso, leva um toco de vela aceso, um lampião, segue-se Julião segurando uma garrafa, por fim João segurando um mapa. Deve-se ouvir a canção antes de avistá-los. Quando aparecerem no palco, devem estar acabando o canto. Então, o que a gente percebe por aqui? Olha, eles vão vir cantando, vão entrar em cena cantando. Quando eles chegarem na frente da cortina, é o final da música, né? E eles vêm por qualquer lado, na frente da cortina? Não, eles vêm pela esquerda do palco, né? E tem uma ordem para entrar. O da frente é o Sebastião, depois o Julião e por último o João. Então, todas essas informações, elas vão orientar os atores na hora deles atuarem na peça. Então, é para isso que servem as rubricas. Aqui nós temos uma outra rubrica, que é a rubrica explicando como é o cenário. Toda peça tem um cenário que é montado onde ela vai ser encenada, né? E aqui, então, as pessoas que montam o cenário, elas precisam de informações. O que vai ter nesse espaço? E aí a gente vem aqui, ó, um sótão. Então, já sabe que a peça inteira, ou pelo menos essa parte, vai se passar num sótão. À direita, uma janela dando para fora de onde se avista o céu. Então, na hora de construir o cenário, a pessoa tem que colocar essa janela, porque ela vai fazer parte do ambiente onde a peça vai ser encenada. No meio, encostado à parede, um baú, uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem penduradas velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança, velado quer dizer escondido. À esquerda, a entrada do sótão. E aí ele continua. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa por algum tempo. Então, ó, reparem como é que esse primeiro parágrafo ele descreve como é que tem que ser construído o cenário da peça. E no segundo, assim que abrir o pano, ou seja, assim que abrir a cortina, o que o telespectador vai ver? Ele vai ver essa cena que está sendo descrita aqui, que é a cena inicial da peça, certo? E aí começa o diálogo. Pluft, mamãe, mãe, o que é Pluft? Pluft, sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Mãe, claro, Pluft, claro que gente existe. Pluft, mamãe, eu tenho medo de gente. Larga a boneca. Mãe, bobagem, Pluft. Pluft, ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o que, Pluft? Então, aqui a gente tem o diálogo que vai se desenvolver a partir desses 2 personagens que vão estar sentados no início da cena.
certo? Observem que, olha, o nome do personagem, diferente do conto, do romance, né, das crônicas, na peça teatral, vem o nome do personagem que está falando e depois a fala dele. Por que isso? Para facilitar para os atores, né? Então, o ator que está encenando o Pluft, ele sabe que toda vez que aparecer aqui, é ele que está falando, é a vez dele, né? E muitas vezes eles fazem igual a vocês, pintam as falas com o marca-texto para saber exatamente em que momento eles vão falar, tá? E aqui, ó, nós temos umas outras rubricas também, ó, sempre com a boneca de pano, larga a boneca, que são as informações para os atores que estão encenando a peça, certo? E aqui nós não vamos ler a peça toda, aqui nós temos, ó, também algumas outras rubricas, tá? Então, ó, muito agitado, vai até a janela, pausa. Pluft corre até um canto e apanha um chapéu de almirante. Então, todas essas são rubricas, são indicações para os atores de como ou do que eles devem fazer. Ok? Então, este é o texto teatral. Espero que vocês tenham gostado desse gênero. Espero também que vocês assistam ao pedacinho que nós temos, ao vídeo que nós temos aí, com a ensinação desse trechinho da peça.